Eu te conto que o mercado de seguros de vida aqui no Brasil está sendo redesenhado para acompanhar a longevidade e também as novas relações de trabalho. Esse produto deixou de ser apenas para eventos extremos e passou a cobrir outras necessidades do dia a dia. Com o avanço dos contratos de pessoa jurídica e dos empreendedores, o seguro de vida agora funciona como uma espécie de RH privado para a jornada da vida. Muitos contratos agora têm coberturas novas, como, por exemplo, assistência contra a violência e até check-ups para a saúde, para apoiar a vida dos seus clientes, dos seus segurados em vida. Para entender este novo momento do seguro de vida aqui no Brasil, a gente conversa agora com Vitor Bernardes, diretor de Vida e Previdência da Sul América. Boa tarde, Victor. Obrigado por estar aqui com a gente. O seguro de vida deixou de ser só aquele checão que é pago em caso de morte. Por que a indústria se modernizou e o seguro de vida hoje ele pode ser aproveitado em vida efetivamente? Boa tarde. Boa tarde, Naka. Obrigado pelo espaço, a CNN Brasil aqui também. Acho que essa decisão do mercado, né, de tentar desmistificar um pouquinho esse aspecto da origem do produto seguro de vida está muito vinculado a essa questão da situação extrema, né? Paga-se no evento de morte. Acho que tem uma estratégia de aproximar, sem dúvida nenhuma, esse cliente comprador, o consumidor final. Já virou clichê a gente falar que o Brasil não é um país securitário, que o Brasil não é um país previdenciário de longo prazo, né? A gente tem um histórico inflacionário que, graças a Deus, já não é mais tão recente, mas um cenário de economia bastante volátil, como a gente vem, inclusive, acompanhando um pouco mais agora também em 2025, 2026. Mas essa é uma estratégia de poder sinalizar para esse consumidor final de que o produto ele entrega valor, não só para esse beneficiário, no caso dessa situação mais extrema, mas também entrega, sim, valor para o cliente comprador, né? Então é uma estratégia, sim, de trazer benefício, trazer assistências e coberturas para o cliente que muitas vezes tem desafios de custo, desafios de preço, alguns mal entendimentos relacionados ao que o produto pode ou não entregar, e isso facilita, né, trazer essas coberturas, né? Isso é papel importantíssimo também do mercado de quem distribui, sejam corretores de seguros e outras plataformas, para fazer com que a gente consiga desmistificar um pouquinho o papel do seguro dentro de uma visão mais ampla, inclusive como um fator fundamental aqui para o crescimento também da economia do país. O racional por trás dessa estratégia é atrair quem já tem seguro de vida a aportar mais e tornar essa proteção mais ampla, ou atrair novos CPFs que atualmente estejam desassistidos? Não, sem dúvida nenhuma, é aproximar quem ainda não tem nenhum tipo de assistência. Quisera a gente pudesse estar discutindo aqui esse crescimento de quem já tem, né? O potencial de crescimento para as pessoas que não estão cobertas é, sem dúvida nenhuma, o nosso maior desafio, né? A gente falando aqui do ambiente, por exemplo, de pequenas e médias empresas, né? O ano de 2025 foi recorde de abertura de novos CNPJs. A gente fala muito da proteção para o CPF, né, para o cliente pessoa física, né, mas a gente tem que também olhar na visão, quando a gente fala, né, do empreendedor, do microempresário, e esse caminho por aquilo que a gente chama de pejotização do mercado de trabalho, porque quando esse trabalhador ele sai do ambiente das leis trabalhistas, do CLT, ele passa a não ter mais, debaixo desse grande guarda-chuva, algumas assistências que são muito relevantes. Então, em 2025, a gente teve mais de 5 milhões de aberturas de novos CNPJs. Desses 5 milhões, 75% é MEI. E dentro desse 75% de MEI, mais da metade são pessoas físicas prestando serviço, né? Então, a gente está falando aqui, sim, de uma pejotização, de um trabalhador que passa
a ter uma atuação mais empreendedora, mas passa também a abrir mão, por exemplo, dos benefícios de um possível afastamento, a questão do fundo de garantia, etc. Então, isso adiciona, além das próprias preocupações que já fazem parte de qualquer microempresário, em se tratando de Brasil, não são poucas, mas também a preocupação de sucessão, de como é que ele faz para ele, que é o capital humano, muito provavelmente mais relevante dessa pequena e média empresa, dessa microempresa, para o sustento do negócio, para a continuidade do negócio. Então, quando a gente fala, né, de coberturas em vida, né, doenças graves, de área de incapacidade temporária, para esse empresário que depende muitas vezes única e exclusivamente da sua própria boa condição física, poder contar com esse tipo de cobertura, dado que ele não está mais debaixo de novo desse guarda-chuva de CLT, é imprescindível, pensando não só no bem-estar dele e muito provavelmente da família que depende dessa renda, mas muitas vezes para a própria continuidade do padrão ou das entregas relacionadas ao seu negócio, à sua empresa. Victor, se a gente pensa do ponto de vista de custos, um trabalhador que é CLT e tem uma proteção do alcance clássico ali, aquele proposto pela CLT, né, e oferecido pelas empresas com a proteção CLT mais eventualmente um plano de saúde e tal. Se a gente vai para este modelo sobre o qual a gente está falando, a proteção da vida, para poder usar esse seguro em vida, o custo disso proporcionalmente para o empreendedor, como ele é comparável ao custo de um trabalhador CLT? É mais barato ir por esta via oferecida pelo setor de seguros? Legal, boa pergunta. Talvez a maior beleza, né, do mercado segurador é que existe uma capacidade de personalização do produto para tornar isso mais adequado e mais próximo às necessidades desse cliente comprador. Então, essa comparação é um pouco difícil falar em termos de valor financeiro, mas certamente ele é muito mais fácil de ser customizado e personalizado para as necessidades desse trabalhador, que por muitas vezes pode olhar dentro do que seria um custo debaixo desse guarda-chuva CLT que ele teria do ponto de vista de encargo trabalhista, coberturas que ele provavelmente não usaria, não teria como benefício, porque para ele, naquela constituição familiar ou na situação vigente dele, ele não tem benefício e mesmo não tendo benefício a um possível consumo, né, por alguma ocorrência, ele não vai pagar menos por isso. No mercado segurador privado, esse consumidor ele tem a capacidade de, muito bem orientado, de novo, trazendo aqui a relevância de todo o mercado que distribui os nossos produtos de seguro, de conseguir fazer com que ele tenha a máxima adequação de produto para aquilo que é necessidade dele vigente. E que sim, aí voltando, né, à sua pergunta anterior, né, acompanhar ao longo do tempo como é que as necessidades desse cliente variaram, né? Então vamos pensar num consumidor, num trabalhador que hoje é solteiro, não tem filhos, não tem dependente direto, a preocupação primária dele fica com ele mesmo. Então, muito provavelmente, uma cobertura de acidentes pessoais com alguma outra dessas relacionadas a afastamento ou doenças graves. Quando esse consumidor casar, tiver filhos, a preocupação dele certamente mudou. E aí sim é o momento de fazer a revisão desse produto incorporando outras coberturas, como cobertura por morte, para deixar sim aí um valor para esses beneficiários, né? E talvez incrementando dependendo do valor de renda que ele gera e o risco de que essa renda seja cessada por qualquer uma eventualidade. Então, sem fazer um paralelo direto sobre custos, o mercado ele consegue ter produtos de entrada de 10, 15 reais por mês, que é um valor muito pequeno para coberturas menores, para capitais segurados menores, mas ele também vai oferecer uma capacidade de proteção para famílias que, inclusive, podem ter um poder aquisitivo muito mais relevante e ainda assim ficam dependentes, desde o ponto de vista de fazer cobertura a inventário, esse tipo de coisa, dada a facilidade que o seguro de vida tem por não transitar e ser um pagamento num eventual sinistro muito rápido, né? Então, mesmo para aquelas famílias que hoje já têm uma capacidade
e uma geração de renda mais importante, mais relevante, ainda assim o seguro de vida, com toda essa capacidade de customização, tem capacidade de proteção da mesma forma que quando a gente fala para um microempresário de baixa renda, por exemplo. E, Vitor, muito rapidamente, assim, em 30 segundos, o setor de seguros sempre pontuou que a penetração da contratação de serviços no Brasil sempre foi muito abaixo do visto em mercados maduros, né, como na Europa, nos Estados Unidos, no Japão. Esta mudança do mercado de trabalho e o empreendedor encarando o seguro como sendo um bom guarda-chuva para estar diante da vida empreendedora, vai nos levar a um patamar mais parecido com o que se tem na gringa, assim, de uso de seguro? O caminho diz que sim, talvez com um tempo ainda longo, né, de expectativa, porque a gente realmente, comparativamente a esses países da Europa ou Oriente e Japão, por exemplo, que tem uma penetração muito maior, mas sim, a gente vê um mercado que cresce ano após ano, né, crescimentos significativamente superiores às vezes do que a própria economia cresce. Então sim, essa é a nossa expectativa, é isso que o mercado vem trabalhando incansavelmente para trazer cada vez mais a população para esse assunto, seja desmistificando essa impressão original que o produto tem, ou seja, falando de assunto de forma aberta, ou inclusive aproveitando esses espaços aqui para divulgar cada vez mais a relevância que o produto tem. Muito bem, a gente conversou com o Vitor Bernardes, diretor de Vida e Previdência da Sul América, sobre esse momento diferente do setor de seguros. É interessantíssimo. E aí eu falo aqui, eu conheço uma pessoa que trabalha conosco aqui na CNN, teve um problema de saúde grave e que foi absolutamente respaldado por um seguro deste tipo e que teve benefícios em vida e de maneira que, no caso dessa pessoa, foi surpreendida totalmente. É um seguro aqui da CNN e que a pessoa sequer sabia disso. Enfim, é um produto financeiro super interessante e do qual brasileiro e brasileira precisam prestar mais atenção. Obrigado, Vitor. Um abraço, Obrigado, boa tarde. agradeço. Um abraço, boa tarde.